Glória a Deus. Você pode se assentar, se puderem ligar a lâmpada aqui para mim, eu agradeço. Obrigado, Davi, obrigado essa galera do louvor aqui, não tem para ninguém, são fera mesmo. Gente adorando a Deus, dedicando o dom, o talento ao Senhor, não tem coisa melhor na nossa vida. E eu estava ali, já tem um monte de gente falando aqui com a gente, falando com a igreja e dando recado, e eu digo para você, compartilha, manda para os amigos. Compartilhar hoje, eu vou dizer uma coisa para você, não é mais luxo, não, isso aí é uma expressão que você está fazendo para salvar vidas, um compartilhamento salva a vida. Às vezes a pessoa estava lá com um sentimento, um pensamento ruim lá, doido, querendo fazer uma besteira, querendo abandonar a família. O que acontece? Você compartilha um negócio lá, a pessoa fala assim, puxa vida, ó, você compartilhou aquilo, comecei a ver aquele negócio, salvou a minha vida, amém? Então vamos lá, gente. Segunda-feira aqui nós estreamos o nosso programa de esporte aqui. Quem teve ligado no nosso programa de esporte aqui? Foi muito top, foi maravilhoso. Toda segunda-feira agora nós temos um programa aqui comandado pelo pastor Márcio, uma equipe aqui. Ian, Graciela, Adenilson, é palmeirense, é corintiano, é São Paulino. Tem uma galera aqui, irmão, que eu vou falar uma coisa para você. Os melhores são os palmeirenses. Então você tá ligado aí. E ontem à noite a nossa juventude estreou aqui o podcast, que ele é o seguinte, pode falar. Então o podcast da juventude aqui foi maravilhoso, foi top. Eles entrevistaram ontem o Sartori, um menino da nossa cidade que tem uma história assim de recuperação financeira, de uma depressão, um testemunho extraordinário. E a galera teve conectada. Aí toda semana agora você vai ter um podcast com a galera e você também pode acompanhar. Você está vendo como que nós estamos ali, ó, em todas as áreas? Segunda-feira esporte, podcast, nós temos quarta-feira programa da família. Essa semana aqui a ministra Ágata veio lançar o livro dela, que é extraordinário. Ela já me deu um exemplar e eu vou usar para os meus devocionais de manhã. Nós temos programa aqui para toda a família, então você está convidado a participar. Pastor, eu não estou conseguindo, estou com problema, não vacinei ainda, estou nessa situação. Você vai fazer? Acompanha a igreja através das redes sociais que você vai estar bem aí conectado conosco. Muito bem. Culpa, a prisão da mente. Culpa, a prisão da mente. Vamos começar? Vamos falar um pouquinho sobre culpa? Eu quero começar esse estudo com o texto de 1 João, no capítulo 1, verso 18. Você que está em casa, eu quero que você anote. Eu estou trazendo esses estudos aqui para você fazer anotação, para você marcar versículo, para você colar algumas coisas na geladeira lá, quando eu falei sobre autoestima, um ajuste de foco. Então, olha só, o que diz aqui 1 João? Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Olha o que João diz aqui agora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí ele faz uma outra afirmação. Se afirmamos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que é culpa? Culpa é uma emoção forte, e a culpa, ela tem uma finalidade muito simples, produzir sofrimento. A finalidade da culpa é produzir sofrimento, mas é um sofrimento para você acordar, é um sofrimento para você dizer assim, meu Deus, que bobagem que eu fiz, meu Deus, que porcaria é essa que eu fiz? Né? É assim que a gente fala, que eu fiz, que bobagem que eu fiz. Agora, qual é o grande problema da culpa? O grande problema é que 99% das pessoas, ao invés de fazer desse sofrimento a culpa um alerta, né? A pessoa pega e absorve isso. A gente absorve, né? Eu cometi um erro no trabalho, na família, na igreja, no casamento, eu não corrijo a rota e eu permaneço no erro.
E o que vai acontecendo? Eu vou somando alertas na minha vida. Eu vou somando alertas. E a soma constante desse sentimento de culpa, de alertas de culpa não tratada, vai gerar uma patologia de depressão, isolamento, dores físicas, mundo lúdico, começa a imaginar coisas. E aí nós precisamos tratar. Agora a grande questão é o seguinte: tanto a teologia quanto a ciência, a psicologia, trata a culpa como a pior de todos os sentimentos. De todos os sentimentos que eu já tratei aqui, orgulho, tratei autoestima, tratei ansiedade, de todos os que eu tratei, a culpa é o pior de todos. Nenhum outro sentimento do que estamos estudando aqui produz tanto sofrimento quanto a culpa. Nenhum outro. Nenhum outro. Agora, quando a gente fala de culpa, nós falamos às vezes de forma superficial, mas você sabe, existem vários tipos de culpa. Nossa, pastor, vários tipos? Vários tipos de culpa. Por exemplo, existe a culpa objetiva. O que é uma culpa objetiva? O que é isso? É algo que eu fiz que está ali, eu posso identificar. E a culpa objetiva, ela pode ser dividida em 4. Por exemplo, culpa objetiva legal. O que é uma culpa objetiva legal? É algo do cotidiano, por exemplo, uma infração de trânsito, uma regra da empresa que você viola, né? É uma culpa que já tem uma lei de condenação estabelecida. Isso é uma culpa, eu sofri uma culpa, eu violei uma lei estabelecida, né? E eu descumpri. E essa culpa objetiva legal está em vários níveis da sociedade. Por exemplo, na teologia tem culpa objetiva legal. Regra, por exemplo, eclesiástica. Dentro dessa nossa vivência aqui, existem regras eclesiásticas dentro da casa de Deus, nesse corpo chamado igreja, que nós podemos afligir algo que já estava estabelecido. E isso é uma culpa objetiva legal, porque eu consigo identificar na minha vida pessoal, na minha vida social, não é isso? Agora, a pergunta é, o que torna essas situações objetivas? É que a culpa, ela já foi previamente estabelecida. Por exemplo, assim, quando eu cometo um erro, um objetivo legal, teológico, social, pessoal, é mais ou menos assim, é que o tamanho da culpa, do sentimento de culpa, é meio que medido, porque está claro para as pessoas. E está claro, inclusive, para mim. Assim, puxa vida, eu fiz isso, existe uma consequência, existe uma condenação sobre isso. A culpa objetiva legal é algo que nos acompanha. Agora, tem uma outra culpa. Tem uma outra culpa. A outra culpa é complicado, porque é a culpa subjetiva. Aí que pega. A culpa subjetiva são sentimentos que ninguém determina. A culpa subjetiva não dá para você determinar. Por quê? A culpa subjetiva sou eu quem administro, e aí que é o problema. Eu que administro. A maioria das culpas que convive com a gente durante muito tempo não são culpas objetivas. A maioria das culpas que convive com a gente durante muito tempo são culpas subjetivas, porque a objetiva, algumas delas, têm até normas para você resolver. Tem normas para você resolver. Por exemplo, assim, no ministério tem normas para resolver, no trânsito tem normas para resolver. Agora, a culpa subjetiva, ela gera não uma consequência clara do meu ato, mas ela gera uma sensação. É uma sensação profunda de sofrimento, e essa sensação é uma sensação, assim, pode ser uma sensação de condenação, uma sensação de remorso, ou uma sensação de vergonha. Uma sensação de remorso ou de vergonha. Por exemplo, a culpa subjetiva não tem uma norma, eu sinto. Eu sinto. Só que a gente pode sentir essa culpa, e aqui que mora o problema, de forma apropriada e de forma inapropriada.
Porque a culpa subjetiva é algo aqui que eu administro, que eu estou sentindo, né? E aí, de repente, chega uma pessoa e fala, nossa, fulano, mas como que você está? Não, mas você não sabe como é que eu estou me sentindo. Fulano, sai disso, isso já passou. Não, mas eu não consigo levar minha vida na frente, né? A culpa subjetiva apropriada é mais ou menos assim. Eu sinto uma tristeza, eu sinto uma vergonha, eu sinto uma agonia por algo que eu fiz, mas ela é parecida com a gravidade do meu erro. Ela vem na dosagem correta para que eu me entristecer, ficar abatido, oprimido ali, mas eu consigo, diante daquela culpa, daquela vergonha, daquela situação, eu consigo me erguer, eu consigo conversar com alguém, eu consigo pedir ajuda, eu consigo, diante daquela situação de vergonha, de isolamento, eu consigo me restabelecer diante daquela situação que foi gerada. É uma culpa subjetiva proporcional. Eu chego e falo, Paulo, cara, eu estou em um sofrimento aqui, cara, eu preciso muito da sua ajuda. Eu cometi um erro grave contra alguém, eu não sei como administro isso, eu preciso de alguma coisa. Então, você está entendendo? Eu consigo mensurar o meu sofrimento diante daquilo que eu fiz. Eu consigo me reerguer, eu consigo me conectar com alguém para poder pedir ajuda. Agora, a culpa subjetiva inapropriada, aí pega. Aí pega. Essa é terrível. É quando eu cometo um erro, e essa sensação, ela vem de forma desproporcional à gravidade do meu erro. É aquela situação que a pessoa se prostra, e aí que é o problema. Porque ela pode ser desproporcional para mais ou para menos. Eu posso causar uma gravidade de algo muito grande na vida do pastor Júlio, mas se a minha culpa subjetiva, ela é desproporcional para menos, a pessoa pode chegar e falar assim, você não percebe o que você fez? Mas o que eu fiz? Isso é uma culpa desproporcional para menos, eu não consigo me tocar diante da gravidade da causa que eu coloquei. E aí nós vamos tratar sobre isso aqui. Assim, a pessoa chega, ela mata alguém, mas ela não se sente culpada. O que é isso? Isso é uma culpa subjetiva, desproporcional, porque matar alguém é algo muito grave. Você falar mal de alguém é algo muito grave. Você já viu gente que chega na internet, arrebenta, detona a pessoa, fala mal, dá sugestão, denigre a pessoa. Geralmente essas coisas de denegrir a imagem da pessoa, ela está relacionada à questão da inveja. É o ataque da inveja, claro assim, e a gente já tratou sobre isso aqui. Pode ser que a gente tenha essa, né? E aí é o quê? Uma culpa inapropriada. Matar uma pessoa é algo sério, né? Como que você pode matar alguém e não sentir nada? Como que você pode denegrir alguém e não sentir nada? Como que você pode falar mal de alguém e não sentir nada? E tem pessoas que ela tem uma culpa subjetiva, inapropriada. Por exemplo, ela está paralisada na vida porque ela cometeu um erro com a família financeiro. Ela chegou, reuniu a família e ele planejou algo, tudo certinho, e todo mundo se engajou em um negócio, e de repente aquele cara ele foi fazer algo, não deu certo, e agora ele se sente culpado por aquele prejuízo que ele trouxe na família, e ele paralisa a vida por completo, ele não consegue mais adiante. Ele cometeu um erro de administração na empresa, causou prejuízo para alguém, e aquilo paralisou a vida dele, e ele não consegue ir adiante. Ele cometeu um falho de traição com alguém, ou abandonou alguém, ou, não sei, desonrou um pai, desonrou a mãe, e aquilo paralisa a vida da pessoa durante anos. Essa sensação de culpa, ela vem em uma proporção de me paralisar. A culpa subjetiva desproporcional, ela vem para matar a minha fé. Essa culpa, ela vem para me torturar. Por quê? Porque é uma culpa subjetiva, inapropriada, extremamente negativa. E eu quero tratar mais sobre esse tipo de culpa aqui. É essa culpa que nos paralisa, é essa culpa que eu olho o meu passado, eu não fiz o que eu tinha que fazer no meu passado, eu não estudei, eu não levantei, eu não corri atrás, e isso agora fica me martirizando no presente. Todos nós temos culpa.
todos nós, sem exceção. Agora a pergunta é o seguinte: essa culpa, ela é objetiva? Há um objeto claro que eu sei que eu errei? Ou eu não tenho consciência do meu erro? E eu estou lidando com essa consequência de forma objetiva? Ou essa culpa ela é subjetiva? Eu estou administrando isso através das minhas sensações. Você está administrando esse erro pelas suas sensações, e essa sensação você considera apropriada, justa, injusta, ou esse sofrimento você administra ele além do erro do que você cometeu e você está com a sua vida paralisada? São reflexões que a gente tem que fazer. Porque de repente a sua vida está paralisada porque você cometeu um erro lá atrás e você fala... E o texto que nós lemos aqui, qual foi o primeiro texto? Se pedirmos perdão dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar da nossa iniquidade. Qual é o problema da culpa e as suas causas? Você já viu que quando a gente tem problema na vida, um problema de saúde, você procura o quê? Você procura um médico, não é assim? Doutor, eu estou com meu pé meio inchado aqui, eu não sei o que está acontecendo. Aí o médico, você vai lá no clínico geral, o médico fala assim, não, vai no médico de rim, né? Ortopedista, ou no rim lá porque está inchado, ou o pé quebrado, não sei. Geralmente, quando nós temos um problema, nós procuramos um médico, né? Agora, pessoas que carregam sentimento de culpa, dificilmente procuram ajuda pastoral. E são um dos sentimentos que mais desencadeiam as enfermidades psicossomáticas, porque a pessoa começa a somatizar. Eu já tratei pessoas com câncer por causa de culpa. Por causa de culpa. Olha só para você ver o que é uma culpa subjetiva desproporcional. Uma vez eu fui chamado no hospital, me ligaram e eu fui no hospital, isso me marcou muito, e a pessoa estava com câncer, estava muito inchada, estava naquele limite lá, não tinha mais o que fazer, estava uma situação assim que olhar a pessoa dava agonia. Aí eu falei, para mim no hospital, a enfermeira-chefe do hospital me ligou, fui lá no hospital, e ela falou, tem uma pessoa aqui que quer uma visita pastoral, e ela falou que queria um pastor da igreja do Nazareno, um dos pastores. E o pastor, ele citou o nome do pastor, e eu chamei o senhor para vir aqui. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, olha, é uma situação grave aqui, nós não sabemos o que é, mas ele quer conversar com você. E aí, eu entrei naquele quarto, eu falei, Deus, tem de misericórdia dessa pessoa. E ele tinha consciência que estava partindo. E aquela pessoa me chamou e falou assim, eu chamei o senhor aqui para conversar com o senhor. Né? E eu falei, e o que é? Ele falou assim, há muitos anos atrás, eu tinha um dinheiro na minha mão. E esse dinheiro não me pertencia. Eu falei, sim. E eu gastei esse dinheiro. E eu sabia que esse dinheiro não era meu. E eu gastei esse dinheiro e eu nunca falei para a pessoa que eu gastei o dinheiro que não era dela, que não era meu, era dela. E eu carrego isso dentro de mim faz mais de 9 anos. E eu precisava confessar isso para o senhor. E eu falei assim, e você pediu perdão a Deus por causa disso? Ele falou, eu pedi perdão a Deus. Mas parece que eu não me sinto perdoado, pastor. E ele começou a chorar, inchado já. E eu falei, e qual é o valor? Ele falou, R$23. Parece brincadeira, né? R$23, 9 anos de sofrimento. Você não faz ideia como R$23 na vida de uma pessoa que sabe que cometeu um erro pode se tornar um peso de R$1 milhão. Os sentimentos, as nossas emoções é uma coisa terrível. É mais ou menos assim. O Wesley um dia, eu tô lá, né? De repente, eu tô junto com o Wesley em um determinado lugar, de repente o pneu do meu carro fura. Eu falei, pô Wesley, cara, eu tô numa borracharia aqui, mano.
Eu estou precisando de R$100 para consertar isso aqui, porque eles não aceitam Pix, não aceitam nada. É mais ou menos assim, ó. Aí, o Wesley pega, não, que é isso, Silas? Toma aqui, cara, R$100 aqui, conserta isso aí. Depois você me dá isso aí, tá? Ah, R$100 não é nada. Só que eu esqueço desses R$100, porque R$100, R$50. Só que o Wesley não esquece. Aí um dia o Wesley está lá duro para comer um lanche e tudo, ele fala, pô, meu, emprestei os R$100 para o Silas, ele não fala nada, ele não diz nada. Caramba, será que ele não vai falar nada comigo? Eu socorri o cara lá, pô, mas nada. Aí passa. Daqui a pouco o Wesley me encontra de novo. Pô, mas encontrei ele, meu, ele não falou nada de novo. E aquilo vai, ó, crescendo. Um dia ele está lá, vai no médico, tudo, o médico passa uma receita, ele vai lá, o remédio é R$100. Ele, puxa vida, eu estou doente aqui, precisando comprar um remédio, emprestei R$100 para o cara, meu, R$100 do conserto do pneu, já virou 1 milhão. Aí um dia eu encontro com o Wesley e falo assim, Wesley, cara, você acredita que eu esqueci, mano? Toma aqui aquele 100 lá, meu, aquele dia você me quebrou um galhão lá. Para mim não foi nada. Mas aquilo se tornou um peso na vida dele tremendo. Eu vou repetir essa frase aqui, para você poder entender uma coisa. Nós, às vezes, preparamos a nossa vida para um temporal. Nós preparamos a nossa casa para a tempestade. Mas nós esquecemos que cupim corrói a nossa vida. O orgulho, a vaidade, a inveja, que é a podridão dos ossos, que é o desejo de ter o que o outro tem, a autoestima. Essas coisas vão corroendo a nossa alma, vai corroendo a nossa vida, e daqui a pouco nós estamos prostrados. Então, dificilmente a pessoa que sente culpa, ela procura ajuda. Ao invés de procurarmos ajuda, nós absorvemos esse sentimento, e o que era para ser um alerta, nós convivemos com a culpa durante muitos anos. Por quê? Porque eu não corrijo a rota. R$23, puxa vida, fulano, o negócio é o seguinte, cara, esse dinheiro estava comigo, eu gastei, esqueci, toma aqui. Resolvi, mas eu carrego 20... Não, você já viu que essa coisa da culpa é uma coisa terrível? Por exemplo, pessoas que sofrem abuso e assumem para si a culpa. Por exemplo, a mulher, ela apanha do marido e ela acha que ela é culpada por ter apanhado. O que é isso, pastor? Por que a pessoa somatiza isso? Porque o abuso, ele é um erro objetivo para o abusador. Mas para quem recebe o abuso, ele é subjetivo. Eu já vi pessoas que foram estupradas e ela se acha culpada da situação. A culpa foi minha. Ela é violentada pelo marido e ela acha que a culpa é dela. Por quê? Por causa da culpa subjetiva. A pessoa está sendo abusada, né? Por quê? Porque ninguém nasce preparado para sofrer uma agressão dessa. A sensação de abuso, ela é terrível. E muitas pessoas abusadas assumem para si a culpa subjetiva. Você chega, mas fulana, você apanhou de novo do marido. Aí fala assim, ai filha, você sabe também, né, eu não tenho papa na língua, né? Mas nada justifica isso, né? Que não caia no meu gabinete, porque eu chamo a polícia. Porque essa questão de apanhar, de marido, apanhar, porque tem marido que apanha da mulher também, sabia? Conheci um caso assim, o pastor estava pregando para o cara e falou, fulano, quem que você acha que é mais poderoso, Deus ou a sua esposa? Ele falou, pastor, eu acho que ela é porque ela me pega mesmo, ela me bate, pastor, ela... A sensação de abuso é coisa terrível, e coisa de abuso, situação de violência, isso é caso para a polícia, não é caso para gabinete pastoral não, telefone aqui, já ligo, já enquadra esse cidadão e mete ele na cadeia. E se existe alguém que está me ouvindo agora e está sofrendo esse tipo de abuso, a Bíblia, Deus não coloca você nesse sofrimento e Deus não consente com esse tipo de abuso, com esse tipo de sofrimento.
E se você encontrar algum pastor que diz que você está apanhando e que você tem que sustentar o seu casamento, manda ele dormir com o seu marido para o pastor tomar um AP e depois fazer sexo com o seu marido para ver se ele muda de ideia, safado. Porque tem uns caras que é assim, não é assim? Pimenta nos olhos do outro é refresco. Não, minha irmã, você tem que sustentar o seu casamento. Ah, é, pastor? Então dorme com o meu marido, ele vai te dar umas porradas, depois ele vai chegar e vai transar com você. Aí depois você me fala. Viu? Isso não é evangelho, gente, você me desculpa. Eu não coloco um peso na vida de ninguém que eu não carregaria, e nem Jesus. Isso não é casamento. Isso não é casamento. Quais são os efeitos da culpa? Primeiro deles, para você saber, pastor, fantasia. Fantasia. A culpa subjetiva inapropriada, esse comportamento vai criar para mim um mundo lúdico. Vai criar já viu criança que vê tijolo e aquele tijolo vira um carrinho? Esse efeito da culpa começa a criar um submundo para mim, um mundo B. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você aqui. A pessoa tem culpa porque traiu alguém no passado. E agora ela não se perdoou. Qual é o mundo B que ela cria? Toda vez que ela vai namorar, ela tem medo de acontecer com ela o que ela fez para alguém. É isso. Fantasia. Ela traiu alguém no passado, a pessoa casa, a qualquer momento ela fica assim, será que minha mulher não vai me trair um dia? Será que minha mulher não vai me trair um dia? Será que minha mulher não vai me abandonar um dia? É isso. O fato do passado, eu ter feito alguma coisa com alguém, e eu não tratei, não corrigi a rota na minha cabeça, e além do sofrimento, eu começo a projetar uma fantasia que a qualquer momento, que para me punir, eu mereço ser traído, eu mereço ser abandonado, e vão fazer a mesma coisa comigo. Por quê? Porque eu não tratei a minha culpa do passado. Segunda coisa, sugestão social. O que é sugestão social? Quando eu começo a criar na minha vida social açoites que me martirizam, eu me torno uma pessoa crítica, autocrítica, eu vivo me criticando, baixa autoestima, vitimismo, o meu convívio social é marcado pela culpa, é mais ou menos assim, eu não me acho digno de nada. Ah, eu não presto mesmo. Ah, para quem é bacalhau basta. Você está entendendo? Ah, tá bom, de qualquer jeito para mim tá bom. A pessoa ela não tratou, né? Eu não me acho digno de nada. Eu não me acho incluído em nada, né? Tudo para mim é negativo, tudo para mim é opressor, tudo para mim eu não tenho direito. A pessoa chega para você e fala, vai lá menino, sacode a poeira, dá a volta por cima. Eu não sou esse tipo de pessoa. Vai lá fulano, você consegue, fala com a menina, cara, você merece um novo relacionamento, dona. Você merece um novo casamento, vai lá. Então deixa eu dizer uma coisa para você, deixe suas falhas para trás e siga em frente. Pare de fazer o jogo de culpa e faça a maravilhosa descoberta de quem você é em Cristo Jesus. Você não tem o direito de ficar condenando a quem Deus perdoou. Existe uma coisa que só Deus tem, chama mar do esquecimento. Deus, ele pega todos os nossos pecados, joga no mar do esquecimento e coloca uma plaquinha, é proibido pescar. Vou contar uma história para você muito interessante sobre pecado e sobre culpa. Não está aqui no meu roteiro, mas eu vou contar. O pastor chegava na igreja, e na porta da igreja tinha uma irmã que sempre falava com o pastor, pastor, falei com Jesus hoje, ele falou comigo. E o pastor, falei com ele, que bom, legal. Todo dia ele chegava, ela, pastor, Jesus falou comigo hoje, foi muito bom, ele falou assim, 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 que bom irmã, tal. E aí um dia ele chegou e falou, Jesus fala com essa mulher todo dia assim, que negócio é esse? O pastor, né? E aí um dia ele estava entrando na porta e falou assim, pastor, Jesus falou comigo hoje de novo. E o que ele falou com a irmã? Falou isso, isso e isso. Entendi. Faz o seguinte, quando Jesus falar com você de novo,
Você me faz um favor? Pode falar, pastor, eu falo com ele. Eu vou falar com ele. O que o senhor quer que eu fale com Jesus? Pergunta para ele qual é o pecado que eu cometi semana passada. Porque eu conversei com ele sobre esse pecado e eu queria saber o que ele tem para falar sobre isso. Vê se ele fala para você o pecado que eu cometi. Tá bom, eu vou conversar com ele. Aí ele foi para casa e falou assim, agora eu pego essa dona. Né? Aí o pastor vem chegando para o culto, tudo, encontrou quem na porta? A dona. Falou com Jesus? Falei. Conversou com ele do meu pecado? Conversei. E ele falou alguma coisa? Falou. E o que ele falou? Ele falou que esqueceu. Esqueceu o seu pecado. Sabe o que a Bíblia diz? Diz que Jesus não se lembra do nosso pecado. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Nós somos especialistas em ficar arrumando pecado na vida dos outros, ficar condenando, ficar isso, ficar aquilo. Jesus não se lembra do nosso pecado. Sabe o que tem também no sentimento da culpa? A atuação do Espírito Santo. Antes da queda, o homem não sabia o que era culpa. Porém, olha só, existe o peso do Espírito Santo na minha consciência mexendo comigo. A palavra de Deus diz assim, que a minha consciência é a lâmpada de Deus. Olha o que diz 1 João, se dissermos que afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Você sabe outra característica, outra manifestação da culpa que existe? Mecanismo de defesa. Eu sei que eu errei, mas eu crio na minha cabeça um mecanismo de defesa para dizer, não é bem assim que aconteceu. Não é bem assim que eu falei. Ao invés de arrumar a rota e usar o sentimento de culpa para ajustar o que eu errei, sabe o que eu faço? Faz parte da vida do homem errar. Na minha cabeça existe uma culpa, mas eu converso com a minha consciência para tentar justificar, para dizer por que eu fiz o que fiz, mas eu não aceito a culpa. Esse é um efeito devastador da culpa. Por quê? Porque o sofrimento persiste e eu converso com ele na minha cabeça e a culpa continua. Eu estou dizendo para o meu sentimento, vai embora porque eu tenho razão. Eu sou culpado, eu sei que eu cometi o erro, é um erro objetivo, mas a minha culpa subjetiva, desproporcional para menos, eu fico conversando com a minha consciência para não assumir a culpa, e eu fico contando história. Estão dizendo que eu magoei ele, mas não foi bem assim. Sempre tem um mas. Outra coisa, regressão. O constante retorno ao passado faz da minha vida o que já deveria ter esquecido, não tocar no assunto, mas eu continuo. E aí sabe como que é, né? Eu estou no banho, aquela fala está comigo. Eu estou no almoço, aquele negócio está comigo. Eu estou dirigindo o carro, a culpa está comigo. Eu estou andando de moto, a culpa está comigo. Eu estou dormindo, a culpa está comigo. Está sempre ali, o negócio está comigo, né? É como se fosse um imã. Sempre estou voltando ao momento que eu deveria abortar. Então é o seguinte, esses são os principais efeitos da culpa. Agora, desses efeitos aqui, só um é valioso. Só um. Que é o quê? É a atuação do Espírito Santo. Só um é valioso. O que é? A atuação do Espírito Santo. Sabe aquele sentimento de sujeira, né? Meu Deus, que vergonha. Eu tenho que orar. Esse sentimento é melhor que os outros. Esse sentimento aqui é aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Quando pensa que está forte, está fraco. Às vezes eu encontro, pessoas entram no meu gabinete e falam assim, pastor, eu vim conversar com o senhor aqui que eu estou extremamente mal. O que aconteceu? Pastor, eu estou envergonhado, aconteceu isso, assim, ó, a minha casa, a coisa não está legal lá, sabe, eu preciso dar uma rota. O que é isso? Isso é bom. Isso é bom. O problema,
quando o cara, ele vai para o motel com outra mulher, e ele fala, você sabe, né, pastor, eu tenho o direito de ser feliz, né? E eu já cansei de falar para ela, aí é complicado. O cara, ele está andando de mão dada com Satanás e está achando que tá bem. E o pior deles é o quê? A negação. Porque a Bíblia diz assim, que se você cometeu o pecado, e você não aceita, você chama Deus de mentiroso. Lidar com a culpa negando, é o que aconteceu, é a contramão, é o pior de todas as hipóteses, é você fizer isso. Agora, pastor, qual que é o problema da negação? Qual o problema da negação? O problema da negação, primeiro, que a gente não ajusta a rota. Eu sempre tenho razão. Você tem problema com todo mundo, mas é sempre você que tem razão, você nunca corrige a rota. O mundo está errado, você está certo, você nunca corrige a rota. Já foi mandado embora de não sei quantas empresas, mas você não corrige a rota. Você sempre está certo. Todo mundo está errado. Todo mundo do seu lado está crescendo, está progredindo, você não corrige a rota. Sabe, eu vou continuar fazendo o mesmo erro, eu vou continuar cometendo o mesmo erro. O sofrimento acumulado também é uma outra característica, porque como eu não ajusto a rota, eu continuo cometendo erros novos e eu continuo com sofrimento. E aí é acumulativo isso, né? É 1, é 2, é 3. Se o sentimento de culpa está relacionado ao pecado, então, cara, vou dizer uma coisa para você. Aí vou te falar, ó, desculpa a expressão, aí é merda mesmo. Se não ajustar, aí é buraco, aí é caixão. Aí é inferno mesmo, aí você está frito, aí você está ralado. Aí você está porco, cara. Conserta isso. Conserta esse negócio. Não, o pecado é uma barreira que me faz ficar longe de Deus. E aí, se eu fico com esse sentimento de culpa do pecado na minha vida, sabe o que acontece? Eu oro, não sinto nada. Eu canto, não sinto nada. Eu leio a Bíblia, não sinto nada. Eu busco ajuda, não sinto nada. Eu mudo de igreja, não sinto nada. Por quê? Porque a culpa do pecado é muito sério. E aí, a pergunta, depois de falar de culpa, falar de tipo de culpa, falar as causas da culpa, como que a gente se livra dessa desgraça? Pergunta para a pessoa do seu lado, fala assim, como que a gente se livra dessa desgraça? Como que a gente se livra? Pergunta aí, Eva, como que a gente se livra dessa desgraça? Hã? Como que a gente se livra dessa desgraça? E aqui eu vou falar para você, porque que muitas pessoas não conseguem se livrar da culpa. Porque que muitas pessoas não conseguem abandonar o pecado. Porque que muitas pessoas, ela vive uma vida de ofender os outros e continua ofendendo e nunca para. Eu chego aqui, faço uma agressão contra o Davi, faço um estardalhaço, arrebento com ele, certo? Aí depois, ai meu Deus, que tristeza, o que eu fiz? E daqui a pouco eu estou fazendo de novo. É aqui que nós vamos ver. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Agora presta atenção, toda culpa produz sofrimento. E o primeiro sofrimento da culpa é tristeza. Eu estou triste. Eu preciso identificar essa tristeza. Aí que está o lance aqui, pessoal. Essa tristeza é vinda de Deus? Ou essa tristeza é vinda do mundo? Essa tristeza é um alerta do Espírito Santo para me corrigir a rota, trazer quebrantamento, ou é uma tristeza vindo do mundo? E aí eu quero que você leia 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 8, abra sua Bíblia lá, porque hoje você vai aprender a lidar com esse sentimento de culpa, porque vou dizer uma coisa para você, pastor, eu não vou cair mais, você vai cair, você vai errar de novo, você vai cometer erro de novo, porque nós estamos num corpo de carne, nós somos homens caídos da descendência de Adão, nós vamos cometer erros, e às vezes você comete um erro hoje, daqui a pouco você está caindo nele de novo, mas como é que você corrige essa rota? Está aqui, ó. Olha o que Paulo diz, mesmo que a minha carta lhe tenha causado tristeza, presta atenção nisso, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi.
pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, olha o que Paulo fala. Agora, porém, me alegro, porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza levou ao arrependimento. Pois vocês entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Sabe o que é a tristeza, segundo o mundo? É aquela mente cauterizada pelo pecado. O cara vem no culto segunda-feira, ele vem no altar, ele pede perdão, na segunda-feira ele está dentro do carro transando com a namorada. Eu prego aqui, nossa, mano, como Deus falou comigo, mano, foi forte. Foi forte, mano. Nossa, essa palavra chegou, mano. Chegou. Na segunda-feira ele está com a mão nos melão da menina. Cuidado mãozinha onde pega. Cuidado do olhinho que vê. Na segunda-feira o cara está no site pornográfico, deixando a mulher dele no quarto lá sozinha e ele está lá. Cuidado do olhinho que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Segura a sua onda aí, peão. Segura a sua onda, pastor, o que eu faço? Sai correndo, larga essa dona dentro do carro sozinho e fala, leva esse carro pra casa. Faz igual José, vaza. Cuidado, viu, meninas? Cuidado, Ian. Cuidado. E tem uns caras que ficam com a menina sozinha dentro de casa, você está entendendo? E aí chega com a cara de pau pro pastor e fala assim, pastor, o senhor não sabe. O diabo é sujo, pastor. Eu falei, irmão. Coloca assim uns pratos diante da gente, pastor, a gente não sabe o que faz. O cara ficou sozinho com a namorada dentro de casa, irmão, anjo não entende nada de hormônio. Até eu que sou o mais idiota do mundo. Recebeu uma mulher bonita dentro da minha casa sem a presença dos meus filhos, da minha filha e da minha esposa. Irmão, eu não sou José, me desculpe aí, pastor. Eu não sou. Nossa, pastor, eu estou falando a verdade, irmão, tem hormônio. Não dá, não rola. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Graças a Deus que a gente sente culpa. Porque, cara, se eu não sentisse culpa, eu vou te falar uma coisa, eu era um demônio. Eu era um crente meia. Besta fera mesmo. Porque tem uns crentes que é 333, meio besta. Não virou besta inteiro ainda, mas está meio besta. Você já imaginou se eu não sentisse culpa? Fala uma coisa, não sente culpa. Fala outra coisa, não sente remorso. Quem me ensinou do 333 foi a pastora Márcia. Ela é cheia de piadinhas, ou não? Vamos aplaudir ela. Irmão, essa pastora aqui, ela é cheia de piadinha. Um dia eu estava lá tomando um cafezinho, pastor, você sabe o que é crente 333? Eu falei assim, eu sou lerdo para piada, eu sou bem lerdão. A minha filha conta uma piada, eu levo 3 meses para poder entender. Hã? Todo mundo rindo, sabe o que é crente 333? Eu falei, não, crente meio besta. Graças a Deus que a gente sente culpa, que a gente fica triste. O que Paulo está ensinando aqui, presta atenção, não basta ficar triste, eu tenho que fazer uma autópsia da minha tristeza. Eu estou triste, eu tenho que fazer uma autópsia dessa tristeza. É uma tristeza divina que produz arrependimento ou é uma tristeza do mundo? A tristeza do mundo vai produzir o quê? Desculpas, indignação. Não. A tristeza divina só tem uma característica: arrependimento. Sabe o que é arrependimento? É mudança de rota, mudança de rumo, mudança de posição, mudança de postura, mudança de caminhada. Cara, eu vou dizer uma coisa para você, esse tipo de mensagem aqui você não encontra nos púlpitos da igreja, mas é a mensagem que leva a gente para o céu, mano.
Porque o negócio dos púlpitos hoje é afirmar a sua beleza, afirmar o seu poder, que você é o centro do universo, que Deus está aqui para bater continência para você, e que você é e tal, é negativo. A Bíblia fala assim, Hebreus 11, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Você pode ser bonito, você pode ser legal, você pode morar no melhor bairro, você pode entregar o dízimo, mas se você tiver com a vida do pecado, filho, você não vai ver a Deus. Sede santo, porque eu sou santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala assim, que o Senhor da paz vos santifique em tudo, no vosso corpo, na nossa alma e na vossa mente. Corpo, alma e espírito. Porque eu posso ter uma mente apodrecida pelo pecado. Eu posso estar sentado no banco da igreja, fazendo cara de Maria concebida sem pecado, porque irmão aqui fala sério. Nós aqui estamos treinando para anjo, cara. Todo mundo aqui com cara de Maria concebida sem pecado. Quando a gente sai daqui é que o bicho pega. Você está entendendo? Todo mundo cheiroso, todo mundo bonito. Ai, pastor, que lindo. Ai, fulano, quanto tempo. Quando a gente sai daqui que o bicho pega. Não, a tristeza divina só tem uma característica, arrependimento. Tudo que a tristeza do mundo não faz é arrependimento. O que é arrependimento? É rota nova. É novo jeito de viver e leva à salvação. A tristeza segundo o mundo produz isso aí que Paulo cita. A tristeza pode ser a minha vida ou pode ser a minha morte, depende da qualidade dela. Né? O sujeito chega lá, ele fala o diabo para a mãe dele. Aí ele fica triste. Aí ele fala assim, puxa vida, eu não devia ter falado isso para minha mãe. Mas na outra semana ele está fazendo de novo. Isso não é tristeza segundo Deus. Isso é tristeza segundo o mundo. Ele está fritando o pastor na sala dele, para os amigos dele, para todo mundo. E daqui a pouco ele está fazendo isso de novo. O grande problema da tristeza do mundo é que ela não chama só tristeza. Ela tem um outro nome que é um nome muito forte, chama remorso. Remorso. O remorso é aquele sentimento de culpa que eu não estou querendo mudar a minha vida, eu não estou querendo mudar a minha rota. É mais ou menos assim, o remorso, eu estou com medo de encarar as consequências do meu erro. Eu não quero mudar de vida. Eu estou sofrendo porque eu estou com medo das pessoas descobrirem o que eu fiz. O remorso faz isso. Eu estou triste porque as pessoas vão ficar sabendo. Esse é o pior sofrimento de remorso, né? Me mantém praticando as mesmas coisas, me punindo cada vez mais. Cada vez que eu me sinto mais indigno, mais sujo, mais podre, mais distante, mais longe de Deus. E aí você fala, mas e onde tem isso na Bíblia para a gente ver? É muito simples. Aqui, ó. 2 personagens bíblicos que ficaram com muita tristeza. Você quer ver? Judas errou, Pedro errou. Pecado de ambos são próximos. Judas vendeu Jesus, Pedro negou Jesus. Ambos traíram Jesus. Agora olha para você, diz aí em Mateus no capítulo 27. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. A tristeza de Judas foi uma tristeza do mundo. Teve remorso, consequência do remorso. Olha Mateus 27:5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saiu e enforcou-se. Eu já presenciei situações. Traição de casamento. Trai. Não, fica só triste, tipo remorso. Trai. Sabe qual foi o fim? Ficou enforcado na garagem da casa. Por quê? Tristeza do mundo produz destruição. Quantas vezes o sujeito, ele vive uma vida dupla, ele não respeita a identidade de gênero. Ele está casado, mas ele tem um relacionamento extrasexual, ninguém sabe. Ele fica triste porque ele não consegue vencer aquilo. Alguém descobre, ele vai e se enforca. Tristeza segundo o mundo. Foi o que aconteceu com Judas. A tristeza do mundo sempre vai gerar morte, porque ela não ajusta a rota. Uma situação que aconteceu muito interessante aqui na Avenida Kennedy, aqui um moço
passou na frente da casa da minha sogra, conversou bastante com o marido dela, falando que estava triste, das lutas, das situações, e ele não se sentia digno de nada, porque a vida inteira ele tentando mudar de vida e não conseguia. Saiu dali, pegou uma corda, um cabo de televisão, entrou dentro de uma varanda e se enforcou. Estava triste, remorso pela vida que tinha, mas o diabo ele sempre leva esse tipo de tristeza à morte. Agora, a tristeza de Pedro. Quando Pedro viu Jesus condenado, a tristeza de Pedro aconteceu o quê? Né? É o seguinte, é interessante que a tristeza de Pedro só foi consumada depois que ele consumou a terceira negação. A tristeza do pecado, ela não vem antes de você concluir o processo. Chegou a tristeza, é porque você já pisou na bola. Enquanto você está no motel transando lá, está tudo bem. Depois que passou aquilo, você fala, pô, o que eu fiz? Agora eu tenho que voltar para casa e encarar minha mulher e os meus filhos. O que eu fiz? Mas Pedro, né, ele se lembrou da palavra de Jesus, tinha dito, aí ele chorou. Pedro foi um homem que ele batalhou de forma linda, e quando ele caiu, ao invés de sentir a tristeza do mundo, ele foi possuído pela tristeza de Deus. Se a tristeza do mundo produz morte, a tristeza de Deus produz vida e quebrantamento. Olha o que o texto diz. Mateus 16. Vão e digam aos discípulos e a Pedro que ele está indo adiante de vocês na Galileia. Lá vocês o verão como lhes disse. Lucas 24, 9. Quando voltaram do sepulcro, elas encontraram e contaram todas as coisas aos 11 e aos outros. Olha só o que diz aí, ó. Pedro, todavia, levantou-se e correu para o sepulcro. Abaixou-se, viu as faixas de linho e voltou admirado com o que tinha acontecido. A dor do sofrimento de Pedro doeu, machucou, mas ele continuou o processo de levantar, continuar e se voltar para Deus. Quando pensamos sobre conserto, sobre libertação da culpa, não é você subir no púlpito e dizer para as pessoas o que você fez. Não é isso. Não é postar na internet a delação dos erros dos outros. Não é sair mostrando para as pessoas o erro que a pessoa cometeu com você. Não é isso. Não. Até porque expor os erros das pessoas é colocar carniça para o urubu devorar. Você chegar para você, você não sabe o que fulano fez. Você está sabendo de cicrano? Isso não é restaurar. Você está sabendo de fulano? Zilda, você está sabendo da última? Esse você está sabendo da última, complicado, né? Mas era ter a humildade de tratar isso diante de Deus. Nós nunca deveríamos continuar com culpa. Romanos 8 diz, nenhuma condenação há, né? O que é a condenação? É a consequência do erro para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que... O que isso significa? Isso significa que o erro, o alerta, ele vem. Eu sinto uma tristeza que me empurra para Deus. Eu ajeito a rota, não caio mais no mesmo problema, eu sou perdoado. E eu continuo crescendo, continuo crescendo, continuo crescendo. Eu amo a palavra do apóstolo Paulo aos Efésios. Ele fala, prossigo para alcançar aquilo que Deus me prometeu. Presta atenção aqui, que isso aqui é fantástico. Ele fala, não sou perfeito, eu estou prosseguindo para o alvo, eu quero alcançar, eu quero chegar, não cheguei ainda. Depois o apóstolo Paulo fala, nós que somos perfeitos. Aí você fala, Paulo tá vacilando, está viajando na maionese. Porque ele fala que não alcançou, ele fala que não chegou, ele fala que está tentando chegar. E agora ele fala, nós que somos perfeitos, o que é ser perfeito? Ser perfeito é isso, é a tristeza vem, eu identifico a origem da minha tristeza, a tristeza vem de Deus, eu corrijo a rota, tenho quebrantamento, Deus me levanta, e aí o apóstolo Paulo fala, nós que somos perfeitos, andamos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Eu feri aqui, eu cometi um erro grave com Davi, eu corrijo a rota, mas aquilo não vai acontecer mais, porque eu ando de acordo com aquilo que eu já alcancei.
E hoje aqui, nós estamos aprendendo com o apóstolo Paulo, identificar a origem da nossa tristeza. Essa tristeza é uma tristeza objetiva? É uma tristeza objetiva que eu consigo identificar? A minha tristeza está na proporção daquilo que eu cometi? Ou ela é uma tristeza subjetiva? Que eu não estou conseguindo mensurar esse sentimento. Agora, essa tristeza subjetiva, ela é adequada, ela é inadequada? E outra coisa, ela vem de Deus ou vem do diabo? Será que essa tristeza subjetiva, ela não vem do diabo jogando uma culpa em mim, que Deus já me perdoou e eu não consigo me perdoar? Porque tem isso. Por que que Jesus foi atrás de Pedro? Jesus foi atrás de Pedro, não foi para perdoar Pedro. Jesus foi atrás de Pedro porque Pedro não se sentia perdoado. E aí Pedro tem a oportunidade de substituir as 3 vezes que ele negou, pelas 3 vezes assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo. De vez em quando, na nossa jornada, nós temos que fazer isso. Jesus, ele é especialista, ele é elegante em nos restaurar. Ele não fica jogando na cara o nosso pecado. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque Jesus, ele não chega diante de Pedro e fala, não falei que você ia me negar? Não falei que você ia pisar na bola? Eu não disse para você? Você é um vacilão, Pedro. Eu sabia, eu estava vendo, você é linguarudo, cara. Você é lilizão, cara. Olha o que você fez, mano. Não. Jesus, ele chega para Pedro e diz, você me ama, Pedro? Amo. Você me ama, Pedro? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Olha, eu não me lembro mais, para contar eu sofro, eu me quebranto, Deus arranca o sofrimento, Deus arranca a dor, e o que fica? Fica a lembrança sem a dor. Pastor, a gente esquece? Não, só esquece quem tem Alzheimer. Eu não tenho Alzheimer, eu não esqueço. Eu não esqueço, Mas eu me lembro, não dói. E por que eu me lembro? Para eu não cair no mesmo lugar. Porque eu não sou peixe. Você é pescador, Quem é pescador aqui? O Ian do cara é pescador. Peixe é assim. O peixe foi lá, tentou, você não conseguiu pegar ele. Aí você fala, vou pegar esse miserável daqui a pouco. Por quê? Porque o peixe não tem memória. Ele fica ali. Aí você joga a isca e ele fica tentando pegar de novo. Não é assim, Léo? Por quê? Eu não sou peixe, eu lembro. Eu lembro do que as pessoas fizeram para mim, eu lembro do que eu fiz para as pessoas, só que eu lembro, só que não machuca. E por que eu lembro? Eu lembro para que eu não venha cair no mesmo lugar. O que Paulo vai dizer para nós em Efésios, vocês estavam mortos em seus delitos e pecado. O tema principal da Bíblia é perdão de pecado. Deus não tem problema com o meu pecado, Deus não se ofende com o meu pecado, Deus não fica admirado com o nosso erro. Toda culpa que permanece destrói. Toda culpa que permanece escraviza. Qual o segredo? Atos dos Apóstolos 3,19. Só um jeito, É a gente colocar isso na mão de Deus e falar, Senhor, eu quero corrigir a rota. E olhar a origem da minha tristeza para saber se é uma tristeza do mundo, se é uma tristeza que vem de Deus. É calar a boca, é parar de se defender, parar de conversar, parar de falar. Pegar essa angústia, dobrar o joelho, pegar essa tristeza, joga para Deus. O que Atos, capítulo 3,19? Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Cancelados, não é congelado. A gente está na pandemia agora, Eu estava com a minha prestação da casa lá muito apertada, o que eu fiz? Eu fui lá no aplicativo, falei assim, congela esse negócio aí. Fiquei 3 meses sem pagar, sobrou uma grana no meu bolso, deu até para sair para comer uma pizza. Aí eu falei assim, agora deu uma melhorada aí, volta lá. Deus não congela o nosso pecado, Deus ele cancela o nosso pecado, que palavra linda! Uma coisa é uma dívida congelada, outra coisa é uma dívida cancelada. Não é uma interrupção de sofrimento, não é uma pausa. Esse texto é maravilhoso. Seja qual for a origem da culpa, subjetiva, objetiva, lógica, ilógica, apropriada, inapropriada, arrependa-se em nome de Jesus. Corrija a rota em nome de Jesus. Agora olha o que diz João no capítulo 20, 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Então, se não perdoarem, não estarão perdoados.
Se você não libera alguém de uma culpa, Deus não pode liberar você, sabia? O que é que diz a oração do Pai Nosso? Alguém pecou contra você? Você vai ficar remoendo isso quanto tempo? Que fizeram para mim lá atrás. Pastor, eu frequentei uma igreja que você não sabe, e tal, e tal, e tal. Você vai ficar até quando nesse negócio? Pastor, quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 10 anos, meu pai, ele achava... Quanto tempo você vai ficar com isso? Ó, quando a gente inteira 18 anos, o pastor Jeremias Pereira, ele fala, todos os pecados dos nossos pais estão perdoados. A gente tem que levantar a cabeça e correr para cima, meu, para ganhar. Não é ficar, vai ficar aí até quando? A não liberação do perdão é a manutenção da condenação. Você sabe, às vezes a gente fala, pastor, eu oro, mas eu não consigo sair dessa angústia, essa condenação não sai da minha cabeça, porque não consegue tirar a culpa, você não perdoa as pessoas. Temos que perdoar, temos que praticar o perdão, né? Nós temos que caminhar assim. Diga para Deus, Senhor, eu estou triste. Qual é a origem do meu erro? Senhor, eu estou triste. Qual é a origem da minha pisada de bola? Senhor, eu estou triste, então eu preciso perdoar aqueles que pecaram contra mim. E você vai perceber, né, que a psicologia não ensina. Você vai perceber o seguinte, que Deus vai derramar sobre você o perdão. E você sabe que só quem passa por isso sabe, né? Às vezes o mundo inteiro pode apontar o dedo para você, mas quando você é perdoado por Deus, cara, você fala, eu estou em paz, eu estou livre, eu estou leve, nada mais me abala, pode me encurralhar, pode de todas as formas, o perdão de Deus me envolve, a dignidade, o perdão de Deus devolve a minha capacidade de recomeçar, de caminhar, e é assim que nós temos que caminhar em nome de Jesus. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui, não precisamos carregar um fardo que não é nosso. Você não tem necessidade de carregar um peso que não é seu. Jesus, ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que que Jesus fala? E encontrarei descanso para as vossas almas. Eu quero encerrar essa mensagem com uma ilustração muito interessante. Conta a história que Martinho Lutero, certa vez, o diabo apareceu para ele. E o diabo apareceu para ele e disse o seguinte, viu? Você fica aí pregando, você fica aí falando de libertação para as pessoas, você fica aí dando conselho para os seus filhos, você não é ninguém, cara. Aí disse que o Martinho Lutero chegou para ele e falou assim, como que não sou ninguém? Olha aí, olha a sua lista de pecados aí. O diabo abriu a capivara do cara. Aí ele chegou e falou para o diabo, deixa eu dar uma olhadinha nisso aí, posso ver? Ele falou, pode, daí ó, seus pensamentos, suas ações, ó o que você falou para sua esposa, ó o que você disse nessa discussão, ó o que você fez aqui quando você, ó, tá tudo aí, ó. Tá tudo aí. Aí ele foi conferindo tudo. Aí ele chegou num certo momento, que ele estava conferindo todos os pecados dele, ele disse assim para o diabo, de fato, todos os pecados aqui são meus. Me dá uma caneta aí, para que eu possa assinar e assumir a culpa aqui. Aí o diabo foi e deu uma caneta para ele. Ele pegou a caneta e ele escreveu o seguinte, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso? O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Você não tem necessidade de carregar um peso que não é seu. Você só precisa de fazer uma coisa. A culpa é uma bênção. Fique de pé que nós vamos orar. A culpa, o sentimento de culpa é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque é uma oportunidade de eu corrigir a rota. É uma oportunidade
de eu fazer uma autópsia da minha tristeza. É uma oportunidade de eu perguntar, por que que essa angústia não sai de dentro de mim? É uma oportunidade de eu perguntar, por que que essa depressão não vai embora? Por que que essa tristeza não vai embora? Qual que é a origem dessa tristeza? Como que está o meu estilo de vida? Como que eu me relaciono com as pessoas? Porque passa ano, eu sempre estou tendo o mesmo problema. Nós temos a oportunidade agora. Sabe que você pode sair daqui? Você pode sair daqui melhor do que você entrou. Conserto não significa que eu não vou sentir culpa de novo. A culpa sempre vai caminhar conosco. Mas eu vou caminhar em uma sensibilidade tal que eu vou falar assim, espera, isso aqui eu não quero. Eu quero o jugo de Jesus, porque ele é leve e suave. Esse peso eu não quero, esse peso eu não quero, esse peso eu não quero. Sai peso, sai peso, sai peso, sai isso, sai aquilo. De repente você que está me ouvindo em casa, aconteceu algo na sua vida, no seu passado, que você não consegue se perdoar. Um casamento, uma separação, um abandono, uma violência. Jesus não quer que você carregue esse peso. Jesus conhece a nossa estrutura. Jesus sabe da nossa origem. E não adianta a gente tentar esconder dele. O salmista ele diz, se eu colocar a minha cama nas estrelas, o Senhor ali está. E se eu descer no mais profundo dos oceanos, ali está o Senhor também. Para onde eu fugirei da tua presença? Senhor, sonda o meu coração, o salmista disse, e vê se há em mim algum caminho mau, porque eu estou com a minha alma abatida. Aliás, o próprio salmista disse isso, porque estás abatida, ó minha alma. De vez em quando é assim, a nossa alma está abatida, a tristeza vem, e a gente precisa fazer uma autópsia. O que está acontecendo? Qual é a origem dessa tristeza? Será que eu não estou me alimentando de coisas que estão me jogando para baixo? Vamos orar nesse momento e agradecer a Deus, porque Ele nos dá a oportunidade de reajustar a rota. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Pai querido e amado, nós queremos pegar a Tua palavra essa noite e lançar o nosso coração diante da Tua face. Como disse Pedro, Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Para onde nós iremos se só Tu tens palavra de vida? Para onde nós iremos se só Tu nos dá a oportunidade com a Sua graça de recomeçar? Para onde nós iremos se só a Sua misericórdia se renova a cada manhã? Senhor, que essa tristeza, se porventura alguém sente, que essa pessoa possa corrigir a rota, que nós possamos colocar o nosso coração todos os dias e fazer uma autópsia da nossa tristeza, da nossa angústia, da nossa dor. Sonda o nosso coração e vê se há em mim algum caminho mau, algum pensamento sobre A, sobre B, sobre C. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero ter uma vida abundante. Eu quero andar com o Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero levar vida, eu quero levar cura, eu quero levar restauração, porque o Senhor me restaura a cada dia. É assim que oramos, assim cremos